No final do mês, está sobrando dinheiro no caixa da sua óptica? Você antecipa cartão, você usa cheque especial todos os meses, você usa cartão de crédito para pagar algumas contas porque não tem dinheiro no caixa, o estoque está excedido. Diversas coisas acontecem dentro de uma ótica que faz ela não ter lucro. Se você quer saber mais como aumentar a lucratividade da sua óptica, ou se você quer entender melhor o que fazer para ter lucro, esse podcast é para você. Seja muito bem-vindo a mais um podcast 5KD. Eu quero te ajudar a conquistar 5KD em vendas, que é R$5.000 em vendas todos os dias, mas eu também quero que você lucre. No mínimo 15% de forma líquida na tua óptica. No final do mês tem que sobrar. Vendeu 100 mil, tem que sobrar 15 mil. Vendeu 50 mil, tem que sobrar 7.500. Se você ainda não me conhece, me chamo Ricardo Cropanizo, sou sócio fundador aqui da Selvagens Assessoria de Marketing, tenho mais de 20 anos de experiência aqui em ótica e hoje eu trouxe esse tema nesse podcast, como aumentar o lucro da sua óptica. Um tema muito importante. Antes de eu continuar, deixa eu te passar um recado. Eu não sei por qual plataforma que você pode estar assistindo esse podcast, se é pelo YouTube ou qualquer outra plataforma de Spotify, Deezer, Applecast, essas coisas. Se inscreve para você ser notificado aqui nos nossos canais. Você pode me seguir no Instagram, se você ainda não me segue, @Ricardo_Cropanizo, para você poder ficar sabendo de tudo que nós estamos fazendo aqui, como que é a nossa assessoria, esse novo modelo de negócios que a gente trouxe para o mercado óptico depois desses 10 anos, pode te ajudar nesse dia a dia. Vamos lá, rapidamente então, eu quero que você entenda uma coisa. Por que é que as pessoas, a maior parte dos donos de óptica que fazem, ou os administradores de óptica, eles confundem uma coisa muito importante no financeiro. Eles confundem lucro operacional com lucro líquido. O que eu quero dizer com isso? Para você conseguir ter lucro, você precisa ter clareza do que é lucro realmente. Eu não tenho como abrir uma planilha aqui agora e falar mais sobre, mostrar para você essa lucratividade, mas dentro do Método Marco, que é o nosso treinamento para levar você para conquistar esse 5KD, é o nosso veículo que leva você por essa estrada para você conquistar esse resultado, nós inauguramos um treinamento chamado Finanças para Ópticas, que tem o objetivo de fazer você não só coletar as informações, mas como organizar melhor essas informações. Para você sim, aí sim, né, depois de organizada, poder tomar boas decisões aí no seu dia a dia. Mas no momento da organização da informação, a gente percebe que a maior parte das pessoas, elas encaixam as contas da ótica do dia a dia, os gastos, as entradas, em lugares errados. E aí, naturalmente, a gente percebeu que as pessoas elas confundiam lucro líquido com lucro operacional. O lucro operacional nada mais é do que a própria operação da loja. Então, entrou dinheiro, toda vez que você faz uma venda, você tem um custo variável. Como o próprio nome já diz, você só tem esse custo quando você vende. Ele varia conforme você vende. Quais são esses custos? A taxa de cartão, a comissão, o imposto, o laboratório de lentes, as próprias armações que você compra também são custos variáveis, apesar de você comprar e ir pagando e às vezes não vender, às vezes você quita e continua lá na vitrine, né? Então, é muito importante você entender que o lucro operacional, ele se faz baseado na operação que você teve no mês da tua loja. Já o lucro líquido é o quanto realmente sobrou de dinheiro depois de você pagar 100% das contas da loja. Não só a parte operacional. O que configura o lucro operacional? Configura você pagar suas despesas fixas. Lá dentro das despesas fixas a gente tem despesas com pessoas, tem os custos de água, luz, telefone, internet, as pessoas que trabalham com você, terceiros, essas coisas todas. Os fixos são aqueles gastos que, vendendo ou não vendendo, você tem que pagar todo mês, né? Então isso acaba acontecendo. E depois que você paga seu custo variável e seu custo fixo, você tem ali os investimentos que você faz, que tem que estar numa categoria diferente, né? Então, por exemplo, reflita comigo, onde é que quando você compra sacolas
para sua óptica? Sacolinhas, essa que você compra aí para colocar os óculos quando o cliente vem retirar os óculos que você vendeu para ele. Onde é que você coloca esses gastos? Normalmente, as pessoas colocam em custos variáveis. Alguns colocam até no custo fixo. Mas se você parar para pensar, a sacola, sim, ela é um custo variável porque você dá ela para o cliente depois que você vende. Mas se você parar para pensar, você não faz qualquer sacola. Você não vai lá comprar uma traquinas no supermercado e traz aquela sacolinha do mercado e dá a sacolinha do mercado de plástico para o cliente. Você dá? Não, não é isso que você faz. Você manda fazer uma sacolinha de papel, bonitinho, com uma cordinha ali de nylon, de barbante, sei lá, que é o tipo de material. E ali você estampa o teu logo no material bacana, faz uma arte. Então, se você quer que aquele material, que é a tua embalagem, impacte positivamente o teu cliente, que ele ande com a sua sacolinha, que ela faça a marmita do filho, né, ou da filha, e o filho leve na sacolinha da ótica e saia desfilando com a marca da tua ótica por aí, você sabe que isso acaba sendo um investimento de marketing. Então ela não pode estar em custo variável e nem nada. Eu falo isso porque as pessoas elas confundem onde encaixar cada gasto. E aí sim, depois de você pagar o teu lucro, o teu custo fixo, o seu custo variável, e aí sim você tem os seus investimentos, aí sim você tem o lucro líquido. Só que não. Existe mais uma coisinha embaixo para você ter seu lucro líquido, que é uma movimentação não operacional. Sabe aqueles juros que você tem que pagar quando você antecipa o cartão de crédito? Pois é, quando você antecipa esse cartão de crédito, você precisa parar, você faz parar de lançar em custos variáveis, parar de lançar em custos fixos. Você tem que lançar nessa movimentação não operacional. Porque aí você consegue ter um cenário certinho de onde é que o teu dinheiro foi. E no fim aí você tem o resultado líquido. Então o resultado líquido é tudo o que acontece depois de você operar a tua loja. Fica tranquilo se você está um pouco confusa nesse momento, mas durante o podcast nós vamos desdobrar diversas coisas que vão te ajudar. Mas eu quero deixar aqui de antemão bem claro para você que nós temos já um treinamento pronto para você fazer a aquisição e começar a aprender sobre isso. Tá? É só você ir lá no link da minha bio, no Instagram, @ricardo_crupanizo. Você clica lá na minha bio, lá você tem lá um link para preencher sobre a nossa assessoria de marketing, minha equipe comercial entrar em contato com você e você saber mais detalhes, agendar uma reunião sem nenhum compromisso, para saber como que a gente pode contribuir. Lá dentro a gente tem o Método Marco. O Método Marco é um treinamento de marketing, vendas e pós-venda que ajuda a sua óptica a se estruturar sobre a rocha. E de bônus a gente tem esse treinamento de finanças para ópticas. Provavelmente a gente vai vender ele separado, mas bem no futuro ainda. Então, eu falando agora sobre essas coisas, né, sobre essa diferença de lucro líquido e lucro operacional, vem uma outra dificuldade que os donos de ópticas eles enfrentam. A gente percebe que tem óptica que vende bem, mas lucra mal. Quando isso acontece, há um não entendimento, muitas vezes, do porquê que isso acontece. E a gente, como especialistas, a gente tem que analisar. Que é a primeira coisa que você precisa entender? Existem dois relatórios muito importantes dentro de uma óptica, na parte financeira, para essa óptica funcionar. O primeiro relatório é o relatório de fluxo de caixa. E o segundo é o de DRE, que é a abreviação de demonstrativo do resultado do exercício. O que você precisa entender? Que a DRE, ela mostra uma parada de competência. O que é competência? Na linguagem financeira, quando você faz uma compra hoje, você foi lá e fez uma compra com os teus fornecedores. Você foi lá e comprou R$1.000 em armação. Beleza? Beleza. Nesse relatório de DRE, vai colocar, olha, gastamos R$1.000 em armação. No fechamento do mês, você vendeu R$100.000. Olha, eu vendi R$100.000. Beleza, no seu relatório de DRE, demonstrativo do resultado do exercício, vai entrar esses R$100.000. Beleza, então você vendeu 100 mil, você gastou ali 50 mil, você lucrou 50 mil. Maravilha, ó, bonitinho. Você está lucrando, tá legal. Só que justamente por causa desse relatório é que muitas empresas vão mal, isso se não chegam a quebrar. Porque o DRE é um relatório importante, mas não é tão importante quanto o relatório de fluxo de caixa. O relatório de fluxo de caixa ele é diferente de competência.
Lembre-se, competência é quando você coloca o valor total de venda ou de gastos, né, de entrada ou de saída, e quando você entende isso, você coloca o valor total, né, dessa entrada, dessa saída, dentro de uma data. Então você fala, poxa, esse mês aqui eu gastei tanto e esse mês tanto eu vendi tanto. Só que gastar tanto e vender tanto não significa que efetivamente saiu ou entrou esse dinheiro no caixa. Por isso que o fluxo de caixa, ele mostra a realidade. Vamos a um exemplo. Você comprou esses R$1.000 em armação, só que você parcelou em 5 vezes. 5 vezes de R$200 com o teu fornecedor. Então, no seu controle de DRE, entrou R$1.000 de gastos. Só que no teu fluxo de caixa foi provisionado R$200 de saídas por 5 meses seguidos. Entendeu? Ele mostra uma realidade, tanto do que vai acontecer quanto do que já aconteceu. E a mesma coisa nas vendas. Se você fez uma venda de R$1.000 e você vendeu em 10 vezes, no seu DRE vai aparecer, olha, venda de R$1.000. Só que no seu caixa vai aparecer venda de R$100, uma de 10. Então vai entrar no teu caixa uma parcela das 10 parcelas que você fez daquela venda total de R$1.000, vai entrar R$100 esse mês e pelos próximos 10 meses. Então entender isso começa a te dar uma noção do porquê a lucratividade ela é atrapalhada. Por que a óptica ela não consegue ter lucro? Justamente porque a quantidade de parcelas de vendas, né, na verdade de entradas no caixa, que realmente entram, elas são inferiores ao contas a pagar da empresa. Então, dentro do regime de DRE, funciona tudo bem, está tudo perfeito. Agora, dentro do regime de caixa, não funciona bem. Por quê? Porque a entrada é menor, ou a vista que você recebe nesse mês é menor do que as saídas. E aí você precisa fazer o quê? Antecipar cartão, passar chapéu na família, cheque especial, cartão de crédito, empréstimo e por aí vai. E se você olhar, toda vez que você faz esse movimento, você está gerando uma continha não operacional, chamado o quê? Juros. E juros normalmente come o quê dentro da loja? Qual é o alimento preferido dos juros dentro de uma empresa? Lucro líquido. Ele tira o teu lucro. São outros problemas também, como o descasamento de fluxo de caixa, você paga parcelas maiores, né? Mais parcelas você recebe em mais parcelas e paga em menos parcelas o seu fornecedor. Então você paga em 5 e vende em 10. Você tem um gap, um gargalo de 5. Aí não tem capital de giro, ou seja, o dinheiro que faz a empresa girar em casos como esse, para financiar o próprio cliente. Então você começa a antecipar cartão e por aí vai. Então, é importante a gente falar sobre essa parte de organização, porque a informação ela já está acontecendo. Você abriu a tua loja, aliás, hoje não precisa nem abrir a loja, né? Mesmo a loja estando fechada, sem ninguém lá dentro, sem nem funcionário, ninguém, luzes apagadas, a loja está gastando. Mas para ficar num contexto mais interpretável, vamos dizer assim, ó, eu abri a tua loja, acendi a luz, funcionário entrou, as contas começaram a sair. A conta começa a sair. É começar a gerar conta. Olha que loucura. Se você tivesse um computador, em tempo real, ele ia te mostrando exatamente quanto de gastos você está gerando. Aí entrou uma venda, ele vai dar uma acelerada. Entrou outra venda, ele dá outra acelerada. Entrou outra venda, ele dá outra acelerada. Mas ele vai dando acelerada de gastos, mas do lado vai rodando um reloginho de vendas. Qual que é o objetivo? É na corrida entre saídas e entradas, as entradas serem maiores. E não pelo regime de competência, que é o DRE, demonstrativo do resultado do exercício, e sim de caixa. Efetivamente entrou no caixa da tua óptica. Ou seja, está lá no banco. Tá? Isso é uma das coisas que, quando você começa a entender que a informação ela já é gerada, essas maquininhas elas começam a girar a todo momento, você precisa pegar essas informações e organizar essas informações, cada uma no lugar certo. Porque aí você tem a noção certa de qual é o teu lucro líquido. Qual é o teu lucro líquido? E aí quando você tem essa noção certa, a tua análise, que é o que vem depois da organização, fica muito mais certeira. E aí você começa a entender onde é que você precisa mexer. De onde que a gente começou a pensar nisso? Quando a gente começou a fazer os nossos trabalhos aqui de marketing e tudo mais,
muitos clientes começaram a ter resultado, começaram a botar mais clientes para dentro da loja, aumentaram o volume de orçamento, as equipes foram treinadas, aumentaram a taxa de conversão, implantaram sistemas de pós-venda, aumentaram a taxa de retenção, ou seja, clientes estão comprando mais, estão indicando mais e por aí vai. Só que aí as vendas aumentavam e a lucratividade não aumentava e pelo contrário, às vezes até diminuía. Aí a gente fez uma seguinte analogia. Cara, imagina que você vai lavar o quintal da tua casa. Aí você tem um baldão. Aí você começa a encher aquele balde de água. Você fica lá com a mangueira esperando. Aí você olha e fala, meu, tá demorando, cara. Meu Deus, não transborda nunca esse balde. Quando você olha para o lado, olha só a importância de analisar. Está embaixo do teu nariz. Mas quando você olha para o lado, você percebe que está formando uma bela de uma poça de água. Está vazando água debaixo do balde e essa água está indo embora pelo ralo, literalmente. Então você tem um buraco no teu balde. Claro, dependendo da velocidade da água, né, da quantidade de água e a velocidade que entra, às vezes o furo que tem embaixo do balde, você não vai sentir que você tem um furo. Você não vai sentir. Então, apesar de você estar perdendo água, você vai conseguir fazer o seu balde transbordar. Mas quando as vendas, ou seja, o fluxo de água, ela cai, presta atenção nessa analogia, quando ela cai, você percebe que a água está baixando muito rápido, porque tem um furo. Então, enquanto você está tendo venda caindo, o furo está lá. Você está perdendo, o dinheiro está indo para o ralo. Só que você não percebe porque o balde está transbordando. Tá legal, tá tudo bonito, tá tudo legal. Vem um momento de crise, essa água diminui o fluxo dela, ela continua entrando, mas diminui a velocidade e a quantidade dela, aí o balde começa a baixar, bem devagarzinho. Você fala, meu, esse balde está baixando, apesar de eu estar colocando água nele. Não deveria estar acontecendo isso. Vazamento financeiro. O pior é quando você está tacando para dentro e a água não transborda, porque aí está vazando muito. Aí o buraco ele é maior ou menor, mas aí depende de como é que está a sua gestão financeira. Por que eu faço essa analogia? Porque a gente aqui não quer ser especialista em ajudar você a implantar o teu financeiro. Até porque isso acaba sendo muito teórico e não resolve. O que a gente quer é que você estanque vazamentos financeiros para você ter lucro. E aí é claro que nós vamos ter que passear por toda a teoria financeira, como eu estou te explicando aqui. Mas você precisa estancar o vazamento do seu balde. Né? No começo a gente coloca um Durepox ali no fundo, né? Para tentar segurar. A gente pede para as pessoas botarem uma mão ali ou colocar colocar um desentupidor ali para ficar segurando, né? E não deixar vazar dinheiro. E aí depois, conforme a gente vai adquirindo mais lucratividade, a gente vai chamando mais especialistas, vai tampando esse buraco, até o ponto de a gente conseguir inserir um balde novinho, sem nenhum furo, nenhuma rachadura, transferir essa água desse balde para lá, né, que você tem, e aí excluir esse balde e partir para o próximo. Essa analogia do balde eu gosto bastante porque faz sentido, né? A gente às vezes não percebe que a gente não está tendo lucro suficiente, né? Se normalmente a parte de lucratividade, você fala, não, meu problema não é esse, meu problema é venda. Cara, tá boa. Isso não te incomoda porque você não vende, porque você acabou de dizer, olha, eu preciso de venda, meu problema não é lucro. O lucro ele só vem depois que você vende, né? Ele acontece. Se você não vende, não tem lucro. Não tem como ter lucro antes de vender. Você precisa vender, aí dessa venda você paga custos fixos, variáveis, investimentos, juros e tudo mais, e aí o que sobra dessa venda. Então vamos supor, você fez uma venda de R$100. Aí eu paguei R$30 de custo variável, né? Eu paguei mais R$25 de custo fixo. Aí eu paguei mais R$20 de investimento. Aí eu paguei mais R$10 de juros aí, movimentações não operacionais. Opa, me sobrou R$15, né? Beleza, você conseguiu ter isso. Infelizmente a conta não é tão simples assim, porque o custo fixo, apesar de ele acontecer vendendo ou não vendendo, você precisa fazer uma quantidade de vendas, né, para atingir esse ponto de equilíbrio, ou seja, a quantidade que você precisa vender para você conseguir ter o resultado que você quer e que você deseja e que você espera. Então, é importante entender que não tem como você resolver o problema financeiro, o problema de lucro, se você não resolver o problema de vendas.
Mas se você não começar a se concentrar na tua gestão financeira agora, você não vai encontrar oportunidades de melhoria. Porque o objetivo é parar de antecipar cartão de crédito para que, assim, o à vista desse mês pague as tuas contas, no mês seguinte, o à vista daquele mês seguinte mais o à vista desse mês, na soma, pague as suas contas ainda mais. E daqui 5, 6 meses, você já esteja entrando no mês com os 5KD, ou seja, os R$5.000 por dia. Todo dia vai entrar R$5.000 de vendas passadas que você fez, fora o à vista. E aí você vai tendo uma loja com rendimentos futuros. Então isso te dá mais controle, te dá mais barganha, te dá mais poder de decisão, te traz mais conforto emocional. A gente sabe que quando a gente está com problema financeiro, a gente faz muita cagada. Tem um ditado antigo que fala, né, que quando a necessidade entra pela porta da frente, o amor pula pela janela num casamento. Isso é a pura verdade. Não tem uma coisa que tira o sono de um empresário do que a falta de dinheiro. Então você precisa se debruçar em cima do seu financeiro e estudar e encontrar as suas manobras. Prolabore, que é o salário do dono. Prolabore é o salário do dono. Quanto que você pode tirar do Prolabore, não é quanto você quer tirar. Não é quanto você quer tirar. Você não pode ser um ladrão da própria empresa. Isso é um crime que você comete sem risco de ser preso. Mas a punição é doída, que é esse sofrimento, que é essas coisas. E por que lucrar é importante? Por que você precisa se preocupar com isso? Justamente porque é do lucro que vem a realização dos seus sonhos. É do lucro que você vai guardar aquele dinheiro que tem que ser suficiente para ter o capital de giro. É do lucro que você vai formar sua reserva financeira para você poder pagar suas contas fixas em momentos de vacas magras. É desse lucro que você vai fazer investimentos que você tanto quer na tua loja para entregar uma experiência, para se diferenciar dessa concorrência, para sair desse mais do mesmo. É do lucro que você tira uma participação no lucro e resultado, onde você faz o incremento no teu salário. O teu Prolabore é o tanto que você ganha para trabalhar na empresa. Se você não trabalha na empresa diretamente, se você não ocupa uma função, você não deveria tirar salário. E sim apenas PLR. Se a empresa lucrar, você ganha alguma coisa. Aquele percentual que a empresa tem, que você tem da empresa. Né? Se você tem 100%, 100% do PLR é teu. E aí você vai pegar esse lucro e você vai entender que ele serve para diversas coisas. Mas por último, você tem um pedaço dessa grana que volta para o teu bolso entre 6 meses a 1 ano. Você tira essa participação no lucro e resultado. Já pensou? No final de ano, uma véspera de Natal, você tirando ali um cheque de 40 mil, de 45 mil, de 100 mil, de 200 mil, depende do faturamento da tua loja, da sua gestão financeira, a sua habilidade de fazer essa lucratividade acontecer. Já pensou você conseguindo tirar cheque que pode ser dado de entrada numa casa, trocar teu carro, fazer aquela viagem para Disney, aquela viagem para Suíça, aquela viagem para Irlanda, para Escócia, para Inglaterra, sabe, aquela viagem que você sempre sonhou em fazer sozinho com a tua família, ou você fazer aquele investimento, você melhorar o conforto da tua família, porque para lucrar é importante para você entender que você está jogando o jogo do investimento, do empreendedorismo corretamente. Empreender é um dos melhores investimentos que tem, mas o trabalho é duro. O trabalho é duro. Você precisa trabalhar duro. Trabalhar com direção, trabalhar com foco, trabalhar com orientação. Trabalhar para realmente as coisas estarem no lugar de maneira organizada, analisando o tempo todo, para aí você tomar boas decisões. A maior habilidade de um dono de óptica é a habilidade de tomar boas decisões. E essas boas decisões vêm de números bem organizados. Então você sabe que vale a pena, a partir de agora, você olhar mais detalhadamente para o teu fluxo de caixa. Não para a sua DRE apenas, né? Se você soubesse o que é isso, tem muita gente que nem sabe o que é DRE, tá tudo bem, tá tudo bem. A maior parte dos donos de ótica abriram suas óticas com cabeça operacional, né? Aquela cabeça de quando era CLT, quando era funcionário. Então, a partir de agora, você precisa ter essa noção de que eu preciso
Não importa o tamanho, não importa que se você venda menos de R$ 1.000 por dia, né, que é o 0 KD, ou se você esteja em 1 KD, que é R$ 1.000 por dia, 2, 3, 4, 5 ou muito mais KD. Você precisa se organizar. Por que a nossa promessa para você é conquistar os 5 KD? Porque acima dos 5 KD, sem os 15% de lucratividade, a gente enxerga que é muito perigoso. É você crescer e diminuindo o teu lucro. Justamente porque você vai ter aumentos de custos fixos, né, para conseguir prestar aqueles serviços de autoridade, né, aqueles serviços de qualidade, né, para você poder crescer sem cair a tua qualidade em si, né. Qual que é o melhor momento para você começar a fazer isso? Cara, agora. Agora. Não tem outro momento. É um puta de um trabalhão que vai dar. Mas você precisa estar organizando cada categoria onde você vai encaixar. Você precisa de uma rotina financeira. Você precisa saber fazer uma conciliação bancária, ou seja, bater o saldo do banco, das contas com o saldo do teu sistema financeiro. Você precisa ter um sistema financeiro. Você precisa entender, saber fazer a precificação. Precificação é um problema grande da lucratividade. Precificação, ela te dá uma margem maior ou uma margem mais baixa. Você coloca markup na tua loja, conforme o mercado te orienta, os fornecedores te orientam, ou conforme a tua realidade. O certo é você colocar o teu markup, aquele markup que você quer, que você precisa. Ah, mas se eu fizer isso eu não vendo. Vende se você aprender a gerar valor. Se você precisa cobrar mais para realmente valer a pena ter esse negócio, você precisa investir em entregar mais valor para o teu cliente. Porque naquele valor que você está vendendo, aquela margem que você tem, está previsto manter a qualidade do meu trabalho. Quando o preço é barato, a qualidade vai cair em algum lugar. Vou te dar um exemplo. Às vezes você tem ali um trabalho, uma venda ali que você fez com uma margem pequena. Cara, você vai ter que correr atrás de outra venda para no final você conseguir pagar as contas. É natural que aquela venda ela vai sair com pressa, as medidas saem com pressa, às vezes não tem equipe qualificada porque não deu tempo de treinar, o laboratório vai ter que ser o laboratório mais ralé que tem, o produto vai ser um produto ruim, as armações são aquelas armações sem nenhuma procedência, sem nenhuma garantia. Quer dizer, você coloca cliente novo para dentro por causa do preço, mas o produto é uma porcaria, você se ferra. Então, entender os números é muito interessante porque ele começa a te dar uma noção ainda maior de outras coisas importantes para você poder fluir e desenvolver, tá? Por onde eu começo, Ricardo? Se eu pudesse dar uma dica para você, por onde que eu orientaria você começar? Pelo teu fluxo de caixa, montando o seu plano de contas. O que é o plano de contas? O plano de contas é as categorias que você vai colocar os seus gastos. Então, por exemplo, eu tenho receita. Eu tenho receita com o quê? Eu tenho receita com armações, eu tenho receita com solar, eu tenho receita com lentes. Tá bom. Vamos colocar ali, eu tenho receita com serviços. Às vezes você presta alguns tipos de serviço de conserto, alguma coisa do tipo. Então você tem receita por aquilo. Olha só, o que eu fiz? Eu peguei e categorizei. Mas eu não categorizei detalhadamente. Eu não coloquei receita com lentes. Receita com lentes multifocais, receita com lentes monofocais, receita com lentes bifocais, receita de lentes monofocais com antirreflexo, sem antirreflexo. Não, isso aí já vai virar zoeira. É só colocar as categorias. Lá dentro do treinamento do Método Marco, a gente oferece esse treinamento, como eu disse para você, de finanças para ópticas, e você tem tudo isso aí já pronto, com uma planilhinha, já tudo previsto para você colocar os pingos nos is. Mas essa categorização e essa reflexão de onde está cada gasto e você entrar com esse projeto em prática, você colocar em prática esses gastos e essa rotina de alimentar, você já vai começar a ter um cenário. Você já vai começar a ver o quantos por cento do seu custo variável representa a tua receita, qual é a margem de contribuição que você está gerando, essa margem de contribuição te paga as despesas fixas, quanto que a despesa fixa está representando da receita, os seus investimentos, para você poder entender o caminho do dinheiro. Como que o dinheiro está percorrendo na tua loja, né? Então você ter essa noção, lembre-se, você começa coletando as informações que estão sendo geradas o tempo todo, organizando essas informações para que você possa analisar essas informações e tomar decisões. Você tem um caminho muito mais rápido para percorrer se você vir aqui para dentro com o nosso treinamento do Método Marco aqui, que te dá esse produto de bônus para você, por você estar comprando com a gente, tá? Isso é uma coisa bem importante que a gente consegue te desenvolver. Vamos lá.
Eu queria que você tivesse agora uma reflexão de como é que está a lucratividade da tua loja, de como é que estão as vendas, de como é que você está fazendo a sua gestão financeira e você com você mesmo tomasse uma decisão. Eu sei que o seu problema pode ser volume de clientes, eu quero aumentar os meus clientes, eu quero atrair mais clientes, eu quero vender mais e para vender mais eu preciso botar mais cliente para dentro da loja. Perfeito, eu acredito muito nisso, mas preste atenção. Se junto com isso, de maneira bilateral, você não estiver estruturando o teu financeiro, você até pode conseguir isso daqui, mas o balde vai continuar vazando. E aí, fez sentido para você esse podcast? Você curtiu? Você gostou? Você agregou para você? Isso é só um pouquinho, um bate-papo que eu fiz aqui com você, para você refletir. O objetivo do podcast é você refletir sobre como está a performance do teu financeiro, no caso do tema desse podcast, para você conseguir tomar uma decisão. Então eu espero que você esteja mais consciente nesse momento e que você levante, vai lá na bio do meu Instagram, clica e cai para dentro aqui do nosso treinamento do Método Marco, onde vai ter vários treinamentos que você vai ter e um deles é esse de finanças para ópticas, com o objetivo de você lucrar. Não deixe também de conhecer nossa assessoria de marketing, a maneira como a nossa empresa pode acompanhar a tua óptica nessa jornada, fazendo seus calendários de marketing, desenhando suas campanhas, seu marketing de conteúdo e te dando toda a orientação de como que você pode conquistar esses 5KD com esses 15% de lucratividade. Beleza? Eu espero que você tenha gostado, que você tenha agregado para você e espero ver você aqui nos outros podcasts que a gente produziu e nos próximos que ainda virão. Fica com Deus e até o próximo podcast. Tchau!